Nos últimos dias tivemos diversas interrupções na blockchain da Solana, inclusive reinicializações. Isso gerou um temor na comunidade cripto. Será que é o fim da Solana? Esse e outros assuntos nós vamos tratar no vídeo de hoje, como por exemplo o envolvimento dos institucionais no mercado cripto, recessão econômica norte-americana, investimento no metaverso e outras coisas. Já quero pedir para você deixar aquele gostei bacana. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser avisado quando o novo vídeo for disponibilizado. Então vamos direto para a tela, começando a falar sobre o investimento dos institucionais no mercado cripto. Então aqui uma notícia interessante, uma fala do CEO do Bank of America, que é um dos principais bancos norte-americanos. Eles dizem que tem centenas de patentes envolvendo a tecnologia blockchain, mas a regulamentação atual não os permite envolver com criptomoedas. Então, o CEO disse que o banco está preparado para atuar no que diz respeito a blockchains, tem patentes proprietárias no que diz respeito a soluções financeiras e não financeiras no que diz respeito ao mercado de criptomoedas, mas que nesse momento eles estão travados por conta da regulação atual. Há uma discussão recente no que diz respeito à regulamentação das criptomoedas, principalmente as stablecoins, e aí a gente pode citar o caso da UST, da Terra Luna, que perdeu a paridade com o dólar. Isso gerou toda uma excitação no que diz respeito se elas são de fato eficientes. E aí o mercado, principalmente a economia norte-americana, está preocupada em regular principalmente as stablecoins nesse momento. Mas há uma discussão no mundo todo e para cada país há uma maturidade maior ou menor, mais evoluída ou menos evoluída, para regulamentar as criptomoedas. Claro que na maioria das vezes o governo pensa em proteger a sua moeda. Em alguns casos estão falando em criar CTBCs, que são as moedas, versões digitais das versões fiduciárias, o que não resolve nada, mas nós estamos falando aqui do envolvimento de grandes instituições, grandes empresas no mercado de criptomoedas, e aí nós estamos falando de montantes muito diferentes do que diz respeito a investidores, pessoa física. A gente sabe que já há baleias gigantescas operando no mercado cripto, mas se cada vez mais as empresas, as instituições aderirem ao mercado cripto, a gente vai ver uma mudança na dinâmica de mercado. Então, a participação das empresas depende da evolução na regulamentação do mercado de criptomoeda nos países, e aí a gente já vê que a Bank of America, por exemplo, já está preparada para isso. Então, é algo que a gente tem que acompanhar no que diz respeito à preparação para médio e longo prazo. Por outro lado, o CEO do JP Morgan, que é outra instituição financeira norte-americana das maiores junto ao Bank of America, o Jamie Dimon, avisa sobre a chegada de um furacão econômico e pede para as pessoas se prepararem. Na verdade, o que está acontecendo aqui é a previsão de aumento da inflação norte-americana, que costumeiramente é baixa. E aí, desde o início da pandemia, o governo norte-americano injetou na economia trilhões de dólares para que a economia não parasse por conta das restrições da pandemia desde 2020. E agora é o momento da fatura chegar. É o momento que o governo precisa aumentar os juros e começar a retirar dinheiro da economia. E estima-se que o governo vai tirar algumas dezenas de trilhões de dólares da economia para reaver o que foi colocado desde então. E aí a questão do aumento dos juros para conter todo o gasto que foi feito lá atrás pode gerar um fato sem precedentes na economia norte-americana. E aí é o que a gente chama de fato inédito na história recente econômica, dado que a economia americana é a principal economia do mundo ainda no que diz respeito à dominância econômica. O dólar é a moeda forte, e aí o aumento da taxa de juros pode provocar diversas consequências negativas para a economia não só americana, mas para a economia mundial, e é óbvio que isso vai respingar no mercado de criptomoedas. E aqui, segundo o próprio Dimon, ele deu a declaração no mês passado a Bloomberg que o Fed, que é o Banco Central norte-americano, deveria ter aumentado a taxa de juros antes. Ele declarou que o aumento agora pode trazer impactos muito piores e desencadear uma recessão. E a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, com quase 10 trilhões de dólares sob gestão, declarou que se eles aumentarem a taxa de juros demais,
corre o risco de desencadear uma recessão. Se eles não apertarem o suficiente, o risco se torna uma inflação descontrolada. E a gente sabe que inflação não traz coisas boas, não só para o mercado tradicional, isso com certeza respingará no mercado de criptomoedas, então atenção a isso. Nós sabemos que o Fed tentará aumentar gradativamente ao longo de 2022 a taxa de juros e lá para setembro eles pretendem avaliar como a economia está se comportando. Então espera-se que para o mercado de criptomoedas nós tenhamos primeiro em junho, porque o maio foi sangrento demais, essa que é a verdade, e em setembro, com essa observação do Fed no que diz respeito à economia, nós tenhamos, com a interrupção das altas de taxas de juros, nós tenhamos também um respiro para o mercado de criptomoedas também. Então é esperado 2 respiros em junho e em setembro, vamos acompanhar, ok? E aqui nós trazemos a notícia da Coreia do Sul, que costumeiramente foi um dos países da vanguarda no que diz respeito a investimento e fomento das criptomoedas, investirá 177 milhões de dólares diretamente em plataformas do metaverso, e aí com o intuito de impulsionar empregos e empresas neste ramo. A iniciativa do país, que diz respeito a investimentos exclusivos no metaverso, coloca eles como um dos primeiros países a fazerem isso. E aí são duas coisas, né? A primeira coisa, o fato de um país oficialmente avisar que vai investir esse montante no metaverso, e aí isso inclui iniciativas de startups, empregos, etc. Isso traz uma notícia boa no que diz respeito a países adotando criptomoedas no funcionamento de suas economias. Esse é o lado bom. A Coreia do Sul é um país que costumeiramente tem incentivos a criptomoedas, tanto no que diz respeito a incentivos financeiros quanto à regulação das criptomoedas, e isso pode ser seguido por outros países se isso der certo na Coreia do Sul. Qual que é o lado ruim dessa história? Nós estamos passando por um momento que talvez não seja tão favorável ao mercado, né, que nós vemos aí desde o início do ano, projetos com perdas significativas no que diz respeito a valor de mercado, então é incerto que esse investimento nesse momento possa trazer resultados positivos para essas iniciativas. Então vamos acompanhar, porque o momento não é tão favorável assim, então isso pode ser encarado com uma certa incerteza, ok? Então vamos acompanhar. E aí um dos assuntos mais importantes nos últimos dias envolve a Solana e a interrupção da sua blockchain. Então isso está trazendo uma certa incerteza aos investidores e os apoiadores da blockchain, e isso pode trazer consequências severas. E aqui a notícia diz que Solana interrompe a produção de blocos, validadores instruídos a se preparar para um reinício, descentralização da rede criticada. Então aqui a gente vê vários pontos, né? Primeiramente, interrupção de produção de blocos, e aí a gente interrompe também as transações. Isso ocorreu no dia 1º de junho, então essa não é a primeira vez que isso acontece com a rede Solana. A interrupção da blockchain gera impactos severos e negativos para o projeto. Primeira coisa é que quando você tem uma blockchain interrompida, você não faz nada. Você não valida a transação, você não tem negociação de fato, e isso gera um medo, uma incerteza para os investidores que operam na blockchain gigantesco, e daí o projeto passa a ter a sua credibilidade questionada. E aí quando você aponta para uma reinicialização da rede, aí você pensa, poxa, determinados indivíduos têm a capacidade de reiniciar uma blockchain quando bem entendem. Bom, então é um projeto que não é tão descentralizado assim, certo? Então é muito complicado, não é a primeira vez que isso acontece com a Solana. Segundo o que foi relatado, é a 8ª vez que isso acontece. Então, não é a primeira vez. Então, assim, cada vez que isso acontece, vai gerando uma incerteza na comunidade. E a gente vê, em tempos como esse, de mercado difícil, a gente vê até projetos bons, com credibilidade, acabarem muito por conta dessas questões. Problemas na blockchain, isso gera incerteza na comunidade e as pessoas param de acreditar no projeto, e aí o projeto vai definhando até o fim. Então, só para mostrar aqui como que está a Solana nesse momento, ok? Atualmente está por volta de $40, ela chegou atingindo a sua máxima histórica, $260 no último ano, nos últimos 365 dias, e desde o início do ano ela chegou aproximadamente quase $180, e atualmente
aproximadamente 40 dólares, então uma queda significativa, ok? Então vamos prestar atenção, Solana é uma das principais blockchains em atividade atualmente, a gente já teve o problema com a Terra Luna, então, como eu disse, até projetos bons podem sucumbir e acabar, então é bom a gente ficar muito atento, ter uma postura um pouco mais conservadora, e óbvio que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um vídeo meramente educacional e informativo a ponto de prover informações para que você possa tomar melhores decisões de investimento. Estude sempre antes de tomar suas decisões. Eu quero saber o que você achou. Você acha que a Solana está chegando ao fim? Você acha que ela vai enfrentar mais problemas? Você acha que ela vai recuperar? Deixa aqui nos comentários. O que você achou do envolvimento dos institucionais no mercado cripto em relação qual que é o impacto da recessão econômica no mercado cripto? Deixa aqui nos comentários. Quero te pedir para você, se você gostou desse vídeo, deixa aquele gostei, muito importante para o nosso canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative também o sininho para ser avisado quando o novo vídeo for disponibilizado. Siga-me também no perfil do Instagram, @omiltonmendes, e eu vou deixar à esquerda o vídeo que eu fiz sobre top 10 farmings para você ter a possibilidade de investir nesse momento do mercado, ok? Eu sou Milton Mendes, esse é o Negócios Tech, um abraço e falou!